Bom, houve esse recente episódio de vazamento de dados da Receita Federal, atingindo o vice-presidente nacional do PSDB, Eduardo Jorge, e mais 3 tucanos que estão ligados ao comando do PSDB. O que por si só já é lamentável, já que a Receita teria que garantir o sigilo, e pelo jeito não é capaz disso. Mas acho que vocês se lembram daquele episódio da Lina Vieira, que é ex-secretária da Receita Federal, que estava focando nos peixes grandes, estava fiscalizando bastante os grandes contribuintes, entre eles as empresas da família Sarney. E aí o que a maioria já lembra, ou pelo menos alguns, né? Porque quem vai votar na Dilma provavelmente apagou isso da memória ou nem ficou sabendo. A Dilma chamou a Lina Vieira para o seu gabinete e teve uma reunião sigilosa, que ela nunca chegou a confirmar. Ela, a Dilma, claro. Então nessa reunião ela simplesmente pediu para acelerar a apuração sobre as empresas da família Sarney, e a Lina Vieira, se recusando, já que tem que dar o mesmo tratamento para todo mundo, com o mesmo rigor, foi demitida pelo ministro Manteiga. E ficou por isso mesmo. Hoje a Dilma posa de boa moça. Então essa é a tática do PT. E quem vai votar na Dilma certamente ignora esse fato ou tenta justificar de alguma forma, dando alguns argumentos relevantes, seja criticando Fernando Henrique, seja fazendo vista grossa. Na minha opinião, uma pessoa que está aliado ao Sarney e ainda dá um tratamento diferenciado para ele, ou para seu filho, ou quem seja, não merece a menor confiança. Agora, com esse episódio da Receita Federal, dá para ver que o PT não é um partido confiável. Isso é óbvio. Eu aqui não estou defendendo o Serra ou mesmo o PSDB, porque eu já declarei meu voto, eu vou votar na Marina, então não estou nem do lado do PT nem do PSDB. Se os petistas pensassem no mensalão, pensassem nesses episódios de vazamento da Receita, pensassem na política internacional desastrada do Lula, pensassem na tentativa frustrada de controle da imprensa no plano nacional dos direitos humanos, pensassem na ambiguidade da Dilma quando fala em aborto, uma hora ela é a favor, outra hora na frente da igreja ela é omissa, não fala nada. Então ela não assume uma posição. Você vê a diferença em relação à Marina. Marina é evangélica, ela se posicionou favoravelmente a, por exemplo, um tema polêmico, união homossexual, porém foi contra o casamento homossexual. Isso irritou os homossexuais, porém temos que reconhecer que a Marina, como evangélica, foi coerente, foi honesta, o que a Dilma não é, com certeza. Porque quem se omite na questão do aborto só porque a igreja está de olho, com certeza não tem um posicionamento coerente e fixo o tempo todo. Então ainda dá tempo. Às vezes eu vejo alguém pedindo dinheiro na rua, ou que seja uma pessoa ferrada na vida, e fico pensando se o sujeito vota no Lula, ou se votaria no Lula, ou na Dilma, diante daquela situação miserável, ficar pedindo esmola. Então, ou seja, não adiantou absolutamente nada o governo do Lula, já que as pessoas continuam pedindo dinheiro na rua. E, paradoxalmente, defendendo o Lula. E o pior é que eu já conversei com uma eleitora da Dilma, e o argumento que ela me deu foi que ela ia continuar a expansão, o inchaço do Estado, ia criar mais cargos públicos. Ou seja, a mente do concurseiro. Está viciado em concurso público, vou prestar concurso público e ser funcionário público. Não estou aqui necessariamente criticando. Se você é funcionário público, não estou fazendo uma crítica a você. Porém, eu particularmente sou contra o inchaço do Estado. Vejo que tem muita gente em cargos públicos, trabalhando pouco, ganhando muito, muitos benefícios, uma aposentadoria absurda e a gente pagando. Então, basicamente, o Lula pensa assim. A lógica dele é, em vez de reduzir o Estado e promover eficiência, ele acha que tem que contratar mais gente e inchar cada vez mais o Estado ser mais forte e blá blá blá. O que acontece na prática? Você tem muita gente trabalhando pouco, gastando muito e dando pouco resultado. E a Dilma vai seguir a mesma linha. Então eu só tenho a lamentar. Se a Dilma vier a ser eleita, vou apenas lamentar e continuar observando o governo e criticando. Porque, na minha sincera opinião, o grande mérito, na verdade, da suposta estabilidade econômica do Brasil foi lá do FHC, lá no começo. Plano real, e aí a inflação ficou controlada, e aí a coisa foi. O Lula apenas continuou. Eu não vejo um mérito no governo Lula. 8 anos de Lula, e depois de 8 anos ele fala que vai tirar o povo da merda. Em 8 anos não conseguiu controlar as fronteiras, as armas continuam chegando, e as drogas também. Em 8 anos, boa parte da população ainda depende de Bolsa Família, como se fosse algo para se orgulhar. Isso, Bolsa Família, na verdade,
não é para ninguém se orgulhar. Mostra, é um sintoma da deficiência do Estado brasileiro. E fora um crescimento pífio do Brasil, se é que pode se chamar de crescimento. Lembro da época que a Petrobras falava que a gente ia ser autossuficiente. Chegamos a tal autossuficiência, mas o preço do combustível ficou o mesmo. Então de que adianta? Quem é que está ganhando com isso? A tolerância do governo Lula com a MST derrubando o pé de laranja, um absurdo, e ainda tem gente defendendo isso. Então uma série de coisas lamentáveis esse governo, e tem gente que apoia, talvez por ignorância, não conhece o que é o governo Lula, não lê jornal, não acompanha as notícias, não entende nada de economia, nada de política, talvez nem saiba quem é o Sarney, né? A hipocrisia que era, primeiro Lula contra Sarney, depois de mãos dadas, Lula contra Collor, depois de mãos dadas, uma hipocrisia deslavada. Então é isso aí, se você vai votar na Dilma, você concorda com essa sujeira, essa hipocrisia, e eu só tenho a lamentar. Em um país onde o Lula tem 80% de popularidade, ou isso é um sonho, ou melhor, um pesadelo, ou chegamos ao fundo do poço.